Olá, sejam muito bem-vindos. Se é sua primeira vez por aqui, eu sou Margarete Suleiman, artesã, professora de tricô e crochê, e aqui nesse canal eu ensino principalmente peças em tricô para bebês. Tenho enxovais, tenho peças avulsas, tenho alguma coisa em tricô, muitas dicas, tenho mais de quase 200 vídeos na verdade, tá? Então, se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Se você gostar do meu conteúdo, pode compartilhar, comentar, curtir, isso me ajuda muito aqui no canal e eu já te agradeço por isso. Eu preparei agora um conjunto que tenho certeza que você vai amar. Eu, principalmente, adorei. Tudo que eu faço eu acabo gostando muito, tá? É um conjunto muito fofo, olha, é uma jardineira unissex. Aqui eu fiz ela em azul, mas ela é unissex, fica lindo em todas as cores. Olha só que gracinha que ficou. Nós vamos aprender a trabalhar com 2 fios aqui para fazer esse transpasse usando os 2 fios ao mesmo tempo, sem precisar levantar aqui os pontos. Você pode fazer maior, você pode fazer menor, pode usar outros tipos de fios, além do que eu vou explicar. Pode usar fios para bebês com agulha 3, 3,5 para ficar para recém-nascido. Pode usar agulhas mais grossas para ficar para bebês maiores de 1 a 2 anos, né? Olha só que gracinha. Pode fazer com vermelho e branco, rosa, fica muito bonito. Somente mudando aqui, por exemplo, a cor do botãozinho, né? E aqui também eu explico o transpasse, olha só que gracinha. Nessa aula, nós vamos fazer a jardineira. Vamos lá? Olha que coisa mais linda, gente, que a gente vai fazer, né? Como eu vou explicar no vídeo, é um modelinho unissex, você pode pôr a cor que você quiser aqui, pode mudar os botõezinhos, pode fazer de outra cor. É muito fofa essa jardineira. Ela ficou com um comprimento total de 52 centímetros, ficou bem compridinha. Se vocês quiserem fazer maior também pode. Aqui o corpo vocês podem fazer maior, a alça vocês podem fazer com um botãozinho aqui, olha, para vocês poderem mudar o botão de lugar, tá? Se vocês quiserem pode vir somente uma alça das costas e aqui arrematar tudo. Então tem vários jeitinhos aí que vocês podem fazer. Aqui, olha, o corpo, deixa eu ajeitar bem certinho aqui. O corpinho aqui até o decote ficou com 26. E mais aqui a alça ficou com 31, tá? A largura, ficamos com 28 centímetros de largura. A perninha, ficamos com 21 centímetros. E a perninha de largura, ficamos numa média de 12 centímetros, tá? Vai servir aí um tamanho de 4 até 6 meses. E olha só que coisa mais rica que vai ficar esse conjunto. O casaquinho nós vamos fazer na próxima aula. Nós vamos aprender, para quem não sabe, fazer toda essa lateral aqui junto com a peça, sem precisar levantar os pontos aqui, porque normalmente quando nós queremos fazer aqui esse transpasse de outra cor, às vezes a gente levanta aqui os pontos e trabalha dessa maneira. Eu vou ensinar vocês, é lógico, para quem não sabe, trabalhar com 2 cores ao mesmo tempo, somente, olha, aqui trançando os fios pelo lado do avesso. Olha que linda que ficou. E esse ponto arroz também é muito bonito, eu gosto muito, e ficou um conjunto maravilhoso. Você pode fazer o casaquinho em cores para meninas também, né? Caso vocês queiram, mas cores mais femininas, rosa, azul, verde, qualquer cor que vocês fizerem aí, esse conjunto vai ficar maravilhoso. Eu espero que vocês gostem, espero poder ajudar e vamos para nossa aula. Para essa peça, eu vou utilizar o fio Hobby, Baby e Kids da Círculo. Eu adoro trabalhar com esse fio porque ele tem um ótimo rendimento e o trabalho fica muito bonito. Ele vem com 250 metros,
com 100 gramas e o tex é 400. Apesar de ser um tex alto, ele não é muito grosso esse fio, tá certo? Olha, percebam que ele não é muito grosso, porque ele é mais pesado do que encorpado, por isso que ele não é tão grosso, tá? As agulhas recomendadas vão de 4 a 6. Para esse fio, eu utilizo aqui para o meu ponto, eu gosto de trabalhar com agulha número 4,5. Você faça um teste aí com o seu ponto e a sua agulha para ver com qual agulha o seu ponto vai ficar mais bonito, tá? Essa aqui é a cor branca e eu acho que eu vou precisar um pouquinho mais de um novelo, mas no decorrer da aula eu vou falando para vocês, tá? Nós vamos precisar de botõezinhos, eu ainda não sei a quantidade de botões que eu vou colocar, não vou fazer casinha, vou colocar depois os botõezinhos. É um modelo unissex, você pode usar a cor de botãozinho que você quiser, tá? Nós vamos precisar de uma tesourinha, a agulha para costura e também eu gosto sempre de ter uma fita métrica que eu esqueci de colocar aqui. É só isso de material. Nós vamos começar fazendo uma das perninhas. Aqui eu já dei uma adiantada, porque é bem fácil, bem simples, até mesmo as iniciantes vão conseguir fazer. Eu montei 48 pontos na agulha. Eu dei um nozinho e não cortei esse fio aqui que sobrou, porque vai nos ajudar na costura. Se o seu não sobrou, não tem problema, depois é só emendar um fiozinho para poder costurar. Aqui eu fiz 12 carreiras de ponto barra 1 por 1. A minha, olha só, ficou com 5 centímetros. Aqui vai ser a seu gosto, você pode fazer barra 2 por 2, 1 por 1, como eu fiz. Você pode fazer ela dobrada, assim. Se você quiser fazer ela dobrada, você tem que fazer no mínimo 6 centímetros para poder ficar melhorzinha para dobrar. A minha, como eu fiz 5, não fica boa para dobrar. Essa barrinha também pode ser de 3, 4 centímetros. Você vai fazer essa barrinha o tamanho do seu gosto. Essa aqui eu quis fazer um pouquinho mais larga, mas eu não quero que ela dobra, tá? Então, eu fiz a minha com 5 centímetros, deu 12 carreiras. Agora, eu vou trabalhar em ponto arroz duplo. O que significa? O arroz duplo, eu vou fazer 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias. No avesso, a gente acompanha os pontos. Volto pelo direito, aí no direito a gente troca, onde é tricô eu faço meia e onde é meia eu faço tricô. Vou fazer aqui com vocês, é bem fácil. E para esse modelinho aqui também, eu não vou fazer aumentos. Ele já vai ficar um pouquinho mais largo, por causa que a barrinha já é mais estreita. E quando a gente faz o ponto fantasia, ele já fica um pouquinho mais largo. Eu não vou fazer aumentos. Se você gostar de uma peça que fique mais larguinha, você pode fazer aumentos, tá? Então, vamos lá, ó, aqui nós fizemos, né, um tricô, um meia, agora o ponto arroz duplo, nós vamos fazer 2 tricôs e 2 meias. Tem que ser número par para dar certo, tá? 2 tricôs e 2 meias, até o final da carreira, só isso. Fazendo 2 tricôs e 2 meias. Vou fazer o finalzinho aqui com vocês, olha só. Para quem não sabe, toda vez que esse fio estiver para o seu lado direito, esse vai ser o direito do nosso trabalho, tá certo? Eu vim fazendo 2 tricôs e 2 meias, aqui eu fiz 2 tricôs, vou finalizar com 2 meias. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Quando eu viro o meu trabalho, ó, aqui eu tenho tricô. Eu fiz meia de um lado, do outro lado eu fiquei com tricô. Pelo avesso, nós sempre vamos acompanhar os pontos. O que significa? Significa que eu vou fazer tricô em cima de tricô, meia em cima de meia. Aqui eu tenho 2 tricôs, trabalho 2 tricôs, ó. Repito os pontos. Aqui eu tenho 2 meias, vou fazer meia
em cima de meia. Toda vez que você vê, então, uma receita, alguma coisa, trabalhe acompanhando os pontos, trabalhe, siga os pontos, significa isso, que sempre você vai ver o ponto de baixo. O ponto de baixo é meia, eu trabalho meia. O ponto de baixo é tricô, eu trabalho tricô. Vou fazer isso até, então, terminar a carreira. Vou finalizar a carreira com vocês. Olha, fiz 2 tricôs em cima de tricô, 2 meias em cima de meia. Voltando pro lado direito. Agora, pelo lado do direito, a gente vai inverter, para ficar assim, por isso que chama arroz duplo, porque a gente faz 2 vezes os mesmos pontos e depois a gente troca. Aqui, olha, eu tenho 2 carreirinhas de tricô. Agora, eu vou alternar. Vou começar com 2 pontos meia. Aqui, eu tinha 2 meias, eu vou fazer tricô. A partir daqui, pelo lado do direito, sempre a gente vai alternar. E pelo lado avesso, a gente vai sempre acompanhar, tá certo? Ó. Então, aqui, pelo lado do direito, eu estou trocando os pontos. Ele vai ficar uns quadradinhos, olha que coisa fofa que fica. Fica muito bonitinho esse ponto, é fácil de fazer, tá? Eu vou terminar essa carreira e volto mais uma vez no avesso com vocês. Alternando, ó. Tenho meia aqui, eu faço tricô. Tenho tricô aqui, eu faço meia, e isso pelo lado do direito. Finalizando a carreira aqui, olha, tenho 2 meias, vou alternar fazendo em tricô. Vou virar a carreira, vou virar o trabalho, e pelo avesso, ó, estou aqui com o fio pro lado esquerdo, então, aqui é o meu avesso. Pelo avesso, por todo o trabalho, eu vou acompanhar. Aqui eu tenho meia, 2 meias. Aqui eu tenho tricô, 2 tricôs. Tá certo? Só isso. Estou novamente pelo direito e pelo direito a gente vai inverter novamente. Olha só, aqui tenho meia, eu vou iniciar com 2 tricôs. Aqui eu tenho tricô, vou fazer meia. O avesso sempre vai ser acompanhando os pontos. Eu vou fazer a minha aqui por volta de 20 centímetros, porque eu quero fazer um pouquinho maior essa peça. Se você estiver fazendo para recém-nascido, você pode fazer entre 18 centímetros e 19. Eu vou fazer um pouquinho maior, porque eu quero que sirva para mais tempo, tá? Só fazendo em ponto arroz, bem tranquilo, e depois eu volto para dar as outras orientações. Fiz aqui minha perninha por 20 centímetros. Como eu falei para vocês, vocês vão fazer a altura que vocês acharem que devem fazer aí, dependendo do tamanho que vocês querem. Agora, aqui, nós vamos aumentar 6 pontos nessa carreira aqui do direito. Vamos aumentar 6 pontos. Como que eu faço isso? Eu trabalho esse primeiro ponto, normalmente, trabalho em tricô. Então, estou com o ponto trabalhado nessa agulha e o ponto da agulha da esquerda. Esse ponto que eu acabei de trabalhar, eu vou devolver para a agulha da esquerda. E aqui, ficamos com um ponto aumentado. Aí, agora, eu vou trabalhar novamente nesse ponto, da mesma forma. Eu trabalho ele, não jogo ele da agulha e coloco esse que acabamos de trabalhar. Aí, são 2 pontos. E vou fazer isso até 6. Mais uma vez, recoloco o ponto, 3, 4, 5 e 6. E aqui está pronta uma das perninhas. Eu posso cortar esse fio, deixo um pedacinho, sempre é bom deixar um pedacinho. Eu vou reservar essa perninha
E vou fazer a outra exatamente igual a essa. O mesmo número de barra, o mesmo 48 pontos, a mesma altura de barra, o mesmo tanto de carreiras e a mesma altura aqui do ponto fantasia. A única coisa que vocês vão fazer de diferente aqui, olha. Nesse ponto fantasia, eu comecei fazendo 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias. Na próxima perninha, se vocês começaram com tricô, vocês vão começar com 2 meias, tá certo? Porque depois nós vamos unir as duas perninhas e aqui tem que dar certo o nosso ponto, tá? Então, por isso, a gente vai começar aqui ao contrário. Eu comecei com 2 tricôs, agora na próxima perninha eu vou começar com 2 meias e vou seguir 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs e vou fazer a mesma coisa. Pelo avesso eu acompanho os pontos e aí pelo direito eu inverto os pontos, tá certo? E agora fazendo só outra perninha exatamente igual. E o que vai mudar é esse início aqui, mais nada. Fiz aqui a outra perninha exatamente igual a primeira que eu fiz com vocês. O mesmo tanto de carreiras para barra, a mesma altura da perna, fiz os 6 aumentos. A única coisa que eu mudei é que aqui eu comecei com 2 meias, nessa eu comecei com 2 tricôs, como a gente já havia combinado. Esses 6 primeiros pontos que nós aumentamos, aqui das laterais, nós vamos trabalhar todo em tricô. Vou fazer 6 tricôs. 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou fazer o meu ponto fantasia até chegar ali no final. Aqui estamos pelo lado do direito e nós vamos emendar as duas partes, tá certo? Como eu estou pelo lado do direito, aqui eu tenho meia, agora eu vou inverter. Aqui eu vou fazer em tricô. O seu pode ser que esteja aí em tricô e você faça meia. Vai depender tudo do tamanho que você fez. Continue aí invertendo os pontos, não precisa estar exatamente igual o meu, porque vai depender do tamanho que você fez a perninha, tá? Como que ficou ali o seu comprimento, pode ser que esse início tenha dado diferente, mas não vai dar nenhuma diferença. Apenas acompanhe como você vem fazendo o ponto fantasia, tá? Eu vou chegar ali no final e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha primeira perninha, eu vou pegar esse fio aqui que nós arrematamos, vou dar um nozinho aqui com o fio do novelo que nós estamos trabalhando. Dou um nozinho aqui para unir bem. Aqui vai ser o nosso entrepernas, tá certo? É a parte de trás da nossa peça. Nós vamos fazer uma peça só agora. Vamos unir, aí depois nós vamos dobrar. E aqui essas duas partes das laterais vão ser o abotoamento. Aqui, vamos ver agora, olha, eu terminei com 2 meias, eu tenho que fazer 2 tricôs. Venho aqui, esses primeiros pontos pode ser que fique um pouquinho apertado para trabalhar, porque foi os pontos que nós aumentamos. Então, estou pegando 2, deixa eu ajeitar aqui. Vou fazer 2 tricôs, 1 e 2. No meu caso, né, agora se o seu estiver diferente, acompanhe os pontos. 2 meias, 2 tricôs. E aqui, olha, eu tenho 2 tricôs, eu vou fazer 2 meias. Por isso que aqui, no início, nós começamos diferente. Para essa união aqui dar certo, se a gente começar igual as duas perninhas, essa união na hora de fazer o ponto fantasia não ia dar certo. Por isso que nós tivemos que começar ao contrário, tá? Então, a minha aqui, olha, deu certinho.
E agora, eu vou continuar invertendo os pontos até o final da carreira, porque estamos trabalhando pelo lado do direito, e pelo lado do direito, esse ponto, nós invertemos os pontos, tá? Só seguir assim até o final. Cheguei no final da carreira, invertendo os pontos, agora eu vou aumentar 6 pontos aqui também. Eu aumentei 6 desse lado, vou aumentar 6 desse lado também. Da mesma forma, faço um ponto, não derrubo e recoloco um ponto. Mais um ponto, não derrubo e recoloco 2, 3, 4, 5 e 6. Esses pontos das extremidades, do início e do fim, tanto do lado direito como do lado do avesso, serão feitos em tricô, porque vai ser o nosso transpasse. Vou trabalhar aqui 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Estamos pelo lado do avesso. No avesso, nós acompanhamos os pontos. Olha só, tenho 2 meias aqui, faço 2 meias. Tenho 2 tricôs aqui, faço 2 tricôs. Eu vou seguir assim, acompanhando os pontos, até sobrar 6 pontos, que serão feitos em tricô. Segui fazendo aqui a minha peça, fiz por 18 centímetros. Aqui, eu fiquei com 26 cordões. Aí, como eu disse pra vocês, se vocês quiserem fazer mais ou menos, aí é a gosto, tá? Fazer maior ou menor. Agora, nós vamos trabalhar cada lado separadamente. Vou trabalhar uma frente, depois eu vou trabalhar ou primeiro a frente ou primeiro as costas, tanto faz. E eu separei aqui 30 pontos para cada frente e 54 pontos para cada costas, tá? Vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos continuar desse lado, trabalhando 6 pontos em tricô. E vou seguir o meu ponto fantasia até sobrar aqui 6 pontos. Eu coloquei um marcador, tenho 30 pontos aqui. Perdão, gente, eu vou seguir até sobrar 7 pontos, porque agora, aqui na parte da axila, nós vamos começar a arrematar alguns pontos. Então, eu vou pegar esse 7º e o 6º junto, tá? Então, aqui, olha, eu fiz 2, 4, 6 pontos de borda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 16 e 17 pontos no ponto arroz. Aqui vai ficar somente um, tá? Agora, nesse finalzinho, a gente vai eliminando esses pontos aqui do ponto fantasia. Vou pegar 2 pontos juntos e vou fazer mais 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4... e 5. Agora, ficando aqui também com uma borda em tricô também. 6 tricôs aqui e 6 tricôs aqui. Esses pontos das costas, eu vou colocar em um alfinete de reserva. Se você quiser, você pode manter eles na agulha. Ou então, passar um fiozinho de lã ou um outro acessório que você preferir aí, para não te atrapalhar. Se você se sentir confortável e quiser seguir somente aqui e deixar esses pontos aqui na agulha, não tem problema. Eu vou retirar para mostrar melhor para vocês como que vai ficando o nosso trabalho. Retirei aqui 54 pontos, que vão ser os pontos das costas. E eu vou aproveitar e também vou tirar
os outros pontos que são os pontos da frente, que serão 30 também, como desse lado aqui. Tirei aqui também os pontos e vou deixar em reserva as costas e a outra frente. Essa outra frente aqui, pelo lado do avesso, nós vamos fazer agora 6 pontos em tricô aqui no início, que vai ser a lateral da axila. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou seguir o ponto. Lembra que aqui eu fiquei somente com um ponto porque nós arrematamos? Eu faço somente um aqui pelo avesso também. E sigo acompanhando os pontos, como a gente já vinha fazendo. Eu vou seguir fazendo essa sequência que eu fiz com vocês por mais 7 vezes, arrematando mais 7 pontos aqui. São 8 pontos no total. Recapitulando, vou fazer 6 pontos em tricô, sigo fazendo o meu ponto fantasia, aqui pelo lado do direito eu vou inverter. Quando eu tiver 7 pontos aqui no final, eu vou pegar os 7 e os 6 juntos e faço 5 pontos. Pelo avesso, eu faço 6 pontos em tricô e sigo acompanhando os pontos. Eu vou fazer isso por mais 7 vezes. Aqui, gente, olha, eu falei para vocês que eu ia arrematar 8 pontos. Eu achei que ficou muito pouco, então eu arrematei 10 pontos. Como eu sei que eu arrematei 10 pontos? Porque eu tinha 30 e agora eu tenho 20. E aqui também eu conto, olha, 10 cordões de tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tendo 20 pontos e 10 cordões de tricô, significa que nós arrematamos 10 pontos. Agora, eu vou fazer 10 carreiras em ponto tricô, ficando com mais 5 cordões em tricô. Só tricô no direito e no avesso. Nós não iremos mais fazer agora os pontos fantasias. Eu vou fazer tricô no direito e tricô no avesso por 10 carreiras ou 5 cordões. Por que 5 cordões? Cada carreira de ida e volta, nós ficamos com um cordãozinho. Por isso, nós teremos mais 5 cordões, tá? Só isso agora. Fiz aqui as 10 carreiras, olha só, ficando com 5 cordões. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos arrematar aqui os 6 pontos, que são os pontos de transpasse. Nós vamos fazer assim, trabalho 2 pontos. Pego esse primeiro ponto que nós trabalhamos, que já está na agulha, e passo aqui por cima do segundo ponto trabalhado e jogo para fora. Aqui arrematamos um ponto. Agora, eu vou fazer de um em um. Faço um, pego o que já estava dentro da agulha e passo por cima desse que acabamos de trabalhar. 2, vou repetir isso. Mais um, 3... 4, 5 e 6. Esse aqui é o transpasse, né? O transpasse é onde a gente vai colocar os botões pra gente colocar também as casinhas. Nós não fizemos a casinha, mas é o transpasse que vai ficar um em cima do outro. Agora, eu vou arrematar mais 6 pontos, que vai ser o nosso decote. Então, vamos lá. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos arrematados. Mais 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Fiquei aqui um total de 8 pontos, 2, 4, 6, 8. A gente tinha 20, arrematamos 12, fiquei com 8 pontos. Esses 8 pontos vai ser a nossa alça. Eu vou trabalhar aqui a nossa alça por mais ou menos 5 centímetros a mais, só fazendo tricô no direito e no avesso, como nós fizemos aqui, tá? Por volta de 5 centímetros. Fiz aqui 5 centímetros, o meu deu 8 cordões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou arrematar todos os pontos da mesma maneira que fizemos aqui, tá certo? Então, eu arremato todos os pontos até sobrar um. Quando sobrar um, eu corto o fio, deixo um pedacinho pra gente poder costurar aqui esse ombro. Sobrou um ponto, eu puxo essa laçada, corto o fio, passo aqui o fio por dentro dessa laçadinha. E aqui está pronta uma das frentes. Eu vou ajeitar aqui para vocês verem como é que tá ficando, ó. Então, aqui, ó, vai ficar pronta uma das nossas frentes, ó. Então, percebe? Aqui a calça, a parte da perna, aqui é a parte do transpasse, e aqui a parte do corpinho. Opa, caiu minha agulha. A parte do corpinho que ainda vai aqui emendar com as costas, ó. Acho que já deu pra perceber. Aqui também, se vocês quiserem fazer maior, tá? Essa parte, fazer mais comprido, também pode. Agora, eu vou fazer a outra frente primeiro, não vou deixar as costas por último e vou fazer essa frente aqui primeiro. Retiro os pontos do alfinete. Retirei aqui todos os pontos. Agora, eu venho com o fio. Aqui, vamos iniciar pelo lado do direito, tá? Ó, percebam que aqui a gente está pelo lado do direito. A gente veio pelo lado do direito para vocês não se confundirem. Se vocês colocarem um fiozinho de lã, às vezes dá uma confundida se é para começar do lado direito ou do lado avesso. Então, com o fio do novelo, ó, eu pego aqui nesse primeiro ponto e amarro aqui, dou um nozinho. Aqui, nessa primeira frente, nós viemos seguindo reto e arrematamos aqui, olha, pelo lado de dentro, que é onde é a cava. Desse lado aqui, nós vamos fazer ao contrário. Eu vou fazer 5 pontos em tricô, 1, 2, 3, 4, 5, e vou pegar o sexto e o sétimo juntos, tá bom? Então, olha, antes, né, desse lado, nós arrematamos no final. Desse lado, nós vamos arrematar no início, ó, porque é o meio, ó, é onde é a nossa cava, tá? Porque aqui é a frente da nossa peça. Então, a gente vai continuar fazendo reta essa frente. O arremate vai ser aqui, e agora temos 6 pontos aqui no início, tanto no direito como no avesso. E agora, aqui eu tenho só um ponto fantasia, que aqui no direito eu tenho que fazer ao contrário. E sigo invertendo os pontos até o final da carreira e finalizo com 6 tricôs, tá? E o avesso, eu faço 6 tricôs, acompanho os pontos e termino com 6 tricôs. Pelo direito, eu vou fazer aquela mesma coisa por 10 vezes. Vou arrematar 10 pontos, igual fizemos aqui. Depois, seguimos fazendo só em ponto tricô, que eu fiz por 10 carreiras. E depois,
arrematamos 12 pontos, só que desse lado nós vamos arrematar pelo lado do avesso, tá? A única diferença é que o arremate vai ser pelo lado do avesso. Arrematamos 12 pontos e fazemos aqui a outra alcinha do mesmo tamanho que vocês fizeram essa, tá? É exatamente igual, só que o arremate é feito no início aqui, ó, ao contrário, tá? 5 pontos, 2 pontos juntos. Não se esqueçam de fazer sempre 6 tricôs no início, 6 tricôs no final, tanto no direito quanto no avesso. E depois o arremate vai ser feito pelo lado do avesso, igualzinho, tá bom? Então, eu vou terminar essa outra frente e volto pra gente fazer as costas. E aí, a gente finaliza a nossa peça. Terminei a outra frente, fiz exatamente igual como eu fiz com vocês aqui, ó. Ficou exatamente igual as duas frentes. Aqui atrás, eu recuperei aqui os pontos que a gente tinha reservado, já recoloquei na agulha e fiz a mesma coisa que eu fiz ali na frente. Eu dei um nozinho aqui no primeiro ponto. Agora, nós vamos fazer exatamente igual nós fizemos nas duas frentes. Eu vou fazer aqui 5 pontos tricô, vou pegar o sexto e o sétimo junto, continuo fazendo o ponto arroz que eu tenho que fazer. Quando tiver 7 pontos aqui, eu vou pegar os 7 e os 6 juntos, tá? Eu vou fazer aqui junto com vocês. O início, vou fazer 5 tricôs. 1, 2, 3, 4 e 5. E vou pegar 2 pontos juntos. Agora, aqui, eu fiquei só com um dos 2 parzinhos do ponto arroz. Eu vou seguir fazendo como eu tinha que fazer. Aqui, eu tenho que fazer em meia. E sigo aqui desencontrando os pontos, porque estamos pelo lado do direito. Vou seguindo dessa maneira até sobrar ali 7 pontos. Cheguei aqui, eu tenho 2, 4, 6, 7. Trabalhei aqui somente um ponto do parzinho no nosso ponto arroz duplo, tá? Agora, eu tenho 7 pontos, eu pego aqui o sexto e o sétimo juntos, em tricô, e vai me sobrar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer sempre no início e no fim 6 pontos em tricô. Pelo avesso, inicio com 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o ponto fantasia pelo avesso, nós acompanhamos. Aqui eu tenho apenas um, né? Porque nós arrematamos um e sigo acompanhando os pontos até o finalzinho. Aqui, eu tenho 2, 4, 6 tricôs e apenas um tricô que é do ponto fantasia, tá? Só acompanhando os pontos, eu faço esse tricô e mais 6 tricôs no final. Estou novamente aqui pelo direito, nós vamos fazer essa repetição por mais 9 vezes. Aqui na frente, nós arrematamos por 10 vezes, não foi? Então, aqui, pelo lado, a parte das costas, nós vamos fazer a mesma coisa, só que nas costas, nós estamos fazendo os 2 lados ao mesmo tempo, para ele ir diminuindo aqui, tá certo? Nós vamos fazer exatamente igual, eu fiz aqui com vocês. Faço 5 tricôs, pego o sexto e o sétimo juntos, respeito aqui os pontos arroz, e aqui, quando faltar 7, eu pego o 7 e o sexto juntos e termino com 5 tricôs. O avesso, 6 tricôs, acompanho os pontos e 6 tricôs. Fizemos uma vez, nós vamos fazer mais 9 para ficar com 10, exatamente para dar esse tamanho aqui que nós fizemos nas frentes. Finalizei aqui os 10 arremates de cada lado,
Tínhamos 54 pontos, arrematamos 10 mais 10 são 20, eu tenho 34 pontos. E agora eu vou seguir fazendo aquelas 10 carreiras somente em ponto tricô, como fizemos aqui. Fazendo tricô no direito e no avesso, por 10 carreiras, para ficar também exatamente do tamanho da frente. E depois eu venho para explicar como a gente vai fazer as alcinhas atrás. Então, agora, só fazendo mais 10 carreiras em ponto tricô, sem nenhuma diminuição. Fiz aqui as 10 carreiras, ficando com 5 cordões. Agora, nós vamos trabalhar 8 pontos, que vai ser a primeira alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você já pode trabalhar essa primeira alça e deixar esse restante em espera. Ou fazer como eu vou fazer, tá? Vocês vão escolher. E depois, se vocês trabalharem essa alça primeiro, depois vocês vão arrematar esses pontos e trabalhar a segunda alça. Eu vou deixar essa aqui em espera aqui primeiro, tá? E aí, eu já vou fazer o arremate para ficar mais fácil. E depois eu volto a trabalhar essa alça aqui. Tanto faz, tá bom? Então, eu retirei aqui os pontos. Vou deixar em espera. E aqui, eu vou arrematar 18 pontos para sobrar 8 pontos aqui também. Vamos conferir. 2, 4, 6, 8. E aqui eu vou arrematar 18 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Vou arrematar da mesma forma que eu arrematei ali no início. Faço 2 pontos. Passo o primeiro por cima. 1, 2, 3. Eu vou fazer isso por 18 vezes. Arrematei os 18 pontos, ficando com 8 pontos aqui. Agora, eu sigo fazendo essa alça da mesma forma que eu fiz a alça da frente. Pelo mesmo tamanho, para ficar bem certinha, olha. Eu sigo fazendo essa alcinha pelo mesmo tamanho que eu fiz a da frente. Aí, é só arrematar. Quando eu arrematar, eu venho aqui e amarro o meu fio pelo lado do avesso, porque aqui nós já fizemos o lado do direito. Eu amarro o fio pelo lado do avesso e finalizo a outra alça. E aí, a nossa peça estará pronta, só vai faltar os acabamentos, as costuras e pregar o botão. Terminei aqui as alças, olha, como eu tinha combinado com vocês. Eu costurei já um ombro e uma das perninhas, então, um lado já ficou praticamente pronto, o outro lado eu vou fazer com vocês. Agora, eu quero explicar os botõezinhos aqui para vocês. Se vocês quiserem fazer um modelo masculino ou unissex, os botõezinhos são colocados aqui do lado direito, tá? Eu coloquei aqui a cada 9 cordões. Se o seu botãozinho for maior, você pode aumentar esse espaço. Se o seu botão for menor, você pode diminuir esse espaço. Se você quiser que seja feminino, os botõezinhos vão aqui do lado esquerdo. Isso é a etiqueta, né? Mas hoje em dia, como tá tudo liberado, né? Mas muitas pessoas ainda gostam de seguir as regras de etiqueta. Às vezes a gente compra uma camisa feminina, uma camisa masculina, e a gente vê que o botãozinho do masculino vem para esse lado aqui. Eu vou fazer em azul, você pode também fazer com botõezinhos bem unissex, assim, bem... eu vou pegar um aqui para vocês verem. Olha só, nessas cores, né, que são mais unissex, aí tanto faz. Aí, como se você não souber para que sexo você está fazendo, se você vai vender, você pode colocar esses botõezinhos que são mais
neutros. Aí, como é unissex, vocês colocam aqui do lado direito, tá? Então, eu vou retirar aqui pra gente poder trabalhar melhor. Depois, é só pregar normalmente. O meu aqui, eu vou fazer de 9 em 9 pra dar certinho aqui com o tanto de carreiras que eu fiz. Uma outra coisa, olha, sobrou bastante fio, eu vou usar para o casaquinho, tá? Sobrou mais da metade do segundo novelo. O tricô, a gente sempre costura pelo lado do direito. Eu escondi o fio que eu amarrei aqui, o fio que eu amarrei aqui, tá? E escondi também o fio que eu amarrei aqui para fazer a segunda alça. Estamos aqui, olha, com os dois arremates. Eu tenho 2 fios, né? Um para cada lado. Vou escolher o fio que está maior. E aí, eu venho aqui pelo direito, venho bem no primeiro ponto aqui, para não dar degrau. Volto ali no primeiro ponto, dou um nozinho, ó, ajusto bem, tá? Deixo esse fio ali. E aí, eu venho pegando, ó, um ponto desse lado. E volto aqui, pego um ponto desse lado também. E vou ajustando. Volto ali, pego um ponto do outro lado. E volto aqui, pego um ponto desse lado. E ajusto, ó. Esse início fica um pouquinho mais, não fica aparecendo muito, ó. Ajusto, venho desse lado e ajusto também, ó. Tá? Sem repuxar muito. Eu vou fazer isso ali até o final, unindo as duas partes bem certinho, e depois eu escondo os 2 fios. Chegando aqui, eu posso amarrar esses 2 fios e depois escondo. Os nossos ombros, então, estão costurados. Olha, eu já costurei uma das perninhas também pelo lado do direito, ó, vim igualando aqui os pontos, até chegar aqui aonde nós aumentamos a nossa... Lembram que a gente aumentou 6 de cada lado? Então, eu vou costurar essa outra perninha aqui, ó, até chegar aqui da mesma maneira ali que a gente costurou o ombro. Eu venho com o fio... Aqui pelo lado do direito, aqui tem um nozinho, deixa eu tirar. Venho aqui pelo lado do direito, venho aqui no primeiro pontinho, bem certinho, para poder igualar. Volto, pego um ponto daqui, pode dar um nozinho também, se preferir. Ajusto bem, volto ali e pego um ponto de lá. Meu fio tá bem grande, venho aqui, ajusto e vou pro outro lado, tá? Eu vou fazer isso até chegar aqui nessa curvinha aqui, ó, onde nós fizemos os aumentos. Depois, nós vamos costurar as 3 partes. Estou aqui com as 2 perninhas costuradas até chegar aqui nos aumentos. Aqui, olha, eu dei um nozinho nesse fio que estava aqui, eu vim costurando com esse fio e já dei um nozinho para aproveitar e arrematar. Aqui, você vai ter que prestar atenção aonde você colocou os botões, aonde você vai colocar. Os meus botões eu vou colocar aqui, então, essa parte vai vir por cima. Se você colocar os botões aqui, você vai ter que colocar outra parte por cima. Tem que prestar atenção nessa hora de costurar. Aqui, olha, nós vamos costurar as 3 partes, tá? Então, eu vou colocar bem certinho as 3 partes aqui, ó, bem certinha. Eu posso vir costurando também com esse fio, tá? Se vocês quiserem, pode fazer assim também. Deixa eu pegar uma outra agulha aqui e já fechar aqui esse lado, ó, passar pra lá, ó. Vou passar aqui pra ficar bem certinho já aqui, ó, aonde tem que ser, tá bom? Ó, tá? Como a gente tá com aquele fio ali,
E aqui eu venho também, ó, tenho 6 pontos de cada lado. Aí eu venho pegando, ó, um ponto de cada parte. Venho aqui bem no primeiro ponto para ficar bem certinho. Você pode fazer assim, ou você pode ir e voltar, pegando sempre as 3 partes. Ó. Aí você verifica se ficou bem feitinho. Ó, ficou bem costuradinha as 3 partes. Tá? Ó, ficou bem certinha. Se você não gostou e quiser repassar assim por cima para dar um acabamento melhor, ó, também pode, tá vendo, ó? Se quiser que um acabamento fique mais bonitinho, ó, não tem problema fazer dessa maneira também, ó. Ele fica mais justinho e acaba escondendo mais, pegando um de cada lado, ó. Um de cada lado, não, um de cada, né, das 3 partes. E agora, depois disso, é só colocar o fio pra dentro, os fios, né, que tem mais de um aqui, coloca pra dentro, vê se está a seu gosto. Ó, eu acho que já ficou bom, né? Esse aqui eu posso tirar, ó, ficou bom. Depois é só arrematar esses fios, pregar os botõezinhos, tá? E está pronto essa peça super bonitinha. Olha que gracinha que ficou, né? Ficou bem lindinho, bem compridinho. Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado de alguma maneira para a sua vida, para o seu aprendizado. Muito obrigada pela companhia. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever. Isso me ajuda muito a crescer. Fique à vontade para curtir, compartilhar, comentar. Isso me ajuda muito e também demonstra que vocês gostaram do meu conteúdo e assim também o YouTube vai oferecer para mais pessoas, tá certo? Então, um grande beijo e até a próxima. Muito obrigada!